Hoje é dia 21 de setembro, é Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, é um marco de todo o movimento de luta por direitos. E hoje também nós damos início à Semana da Valorização das Diferenças aqui na rede. É a nossa segunda edição, mas é a primeira na versão remota. A partir disso tudo, desse tanto de desafio que a gente está vivendo, me vem à mente a palavra empatia. Empatia comigo, em primeiro lugar, e empatia com o outro. Então, você tinha falado, né, remeter a algum aluno, né, ela falando de empatia, né, de olhar para o aluno e perceber o que ele quer. Eu lembrei de uma aluna que nem foi minha, né, mas a gente tinha tanta afinidade, eu acho que a escola toda, né, que é a Nicole. Então, aí eu lembrei da Nicole, porque ela tinha uma conexão com todo mundo na escola, né, que a gente falava com ela, e a gente percebia o que ela queria dizer, o que ela queria expressar, e ela tinha uma sintonia tão boa com a Clarice, que era muito bom de ver como ela evoluía, né? Porque, assim, ela não era uma aluna, eu nem lembro de quem ela era aluna, ela era da Clarice? Eu nem lembro. Não, era da Ângela. Ela era aluna da Ângela, mas ela era aluna do período todo, porque a gente se comunicava muito com ela, era uma empatia, assim, acho que de toda a escola, né, com ela, que ela evoluiu tanto, a gente via que ela evoluía, que ela entrava na escola, né. No primeiro ano ela foi da Margarete, lembra? Primeiro ano, na primeira fase? Acho que sim, da Margarete, depois da Ângela, ela era aluna da Ângela, né? Então eu lembrei dela, assim, né, falando. Então, assim, e até hoje, quando ela vem no AE, né? A gente brinca, a Débora fala Nick, chama ela de Nick. E eu acho que ela reconhece todo mundo ainda, sim, né? Ela tem um cognitivo preservado, né? Então ela sabe tudo o que acontece. Lembra quando a Sandra foi aposentar, que falou para ela, olha, a tia não vai mais ficar com você, porque a tia vai sair da escola, vai aposentar. Para quê, menina? A Sandra achou, até a Sandra, né, que cuidava dela, que ficava com ela todo dia, achou que ela não estava entendendo muito bem. A menina começou a chorar. Não teve quem conseguisse fazer ela parar de chorar. A Sandra ficou até preocupada, falou, meu Deus, agora tem que chamar a mãe para... Eu lembrei uma amiga minha aqui, ela tem um filho, e o filho dela usa óculos, né? Desde bebezinho, assim, ele teve problema na visão, usou tampão e tudo, e o olho dele, um dos olhos, de vez em quando, ele, dependendo como ele olha, parece que fica meio torto, assim, né? Aí ele chegou em casa falando para a mãe que o coleguinha falou que o olho dele era torto. Aí, assim, é complicado, né, assim, porque tem as outras crianças também, que acaba gerando, né, é um tipo de bullying, né? Assim, eu vi que isso ficou mesmo marcado, assim, na cabeça da mãe, assim, né, mexeu com ela, o fato do filho chegar falando que o amigo falou que o olho dele era torto, assim, então é delicado, assim, a mãe precisa mesmo ter um jogo de cintura para saber o que falar para o filho, né, para ele não se sentir mal com isso, né? E a minha experiência, né, de trabalhar com crianças de inclusão, no meu caso, a maioria foram com alunos surdos, e como a psicóloga estava falando no vídeo, como que isso acrescenta para todo mundo que tem a oportunidade de conviver com essas crianças, né? No meu caso, enquanto professora, aí você acaba diversificando a sua prática, porque você precisa atingir esses alunos, quem sai ganhando é as crianças, porque eles vão ter a oportunidade de vivenciar coisas diferentes, né? As crianças, como a Lu colocou, têm a oportunidade de perceber que essas crianças são iguais, né? Tem uma dificuldade, uma limitação, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu acho que isso é muito importante para a formação da criança. Como a Fabi colocou, gente, como a comunidade escolar ganha, né? De receber essas crianças, de poder compartilhar, conviver, e essas crianças abrir, porque antigamente só ficava em casa, né? Eu não tenho parente, mas tenho alguns conhecidos, né, já adultos, que não tiveram isso na infância, só ficava em casa, não podia ir para a escola,
né, quando ia, recebia esse apelido, as mães não queriam mandar, porque isso mexe mesmo, né, com a mãe, então perderam essa oportunidade de conviver com outras pessoas, com outras crianças, e eu acho que é uma coisa que todo mundo sai ganhando, entendeu? A inclusão, todo mundo sai ganhando a família da criança, sai ganhando os amiguinhos, a professora, a escola em si. Eu acredito que todo mundo sai ganhando com a questão da inclusão. Muito no lugar de escuta é do preconceito atitudinal, né? Porque antes a gente tinha aquele a gente tinha mais aquela repulsa, né? Eu lembro que a gente visitava um parente da minha tia quando era criança e eles tinham uma pessoa que tinha uma deficiência na casa, acho que uma deficiência mental. Então a gente não gostava de visitar porque tinha medo daquele menino, morria de medo, né? Mas hoje em dia as pessoas têm alguns preconceitos atitudinais. Não, ele não... qual é o nome dele? Aí eles falam, pergunta para ele sabe falar, né? Ele vai conseguir fazer tal coisa? Não, ele vai conseguir, deixa ele fazer para ver se ele não vai conseguir. Na Cláudia mesmo, ela sempre chama atenção, às vezes as pessoas estão falando dela, e ela tem hora que ela fala, eu tô aqui, né? Ela quer conversar, e ela se expressa muito bem, né? Só que a pessoa tem que ter paciência para ouvi-la, porque às vezes ela tem dificuldade, né? Ela não enxerga bem também. Então, ela às vezes até a fala, né? Para ela falar alguma coisa assim, até ela conseguir falar, então a pessoa tem que ter paciência. Mas ela gosta de falar sobre ela. Se a pessoa chegar perto dela e conversar com ela gosta. E assim, e ela percebe quando tá perguntando para a mãe dela. Ela fala, Dulcineia, tá falando da Ana Cláudia? Então, né, ela sabe que tá falando dela. E ela quer que fala com ela, porque ela gosta de conversar. Mas ela foi criada numa família mais... A minha cunhada precisou de muito apoio por conta disso, né? Na época, ela era vista como ela é doida, deixa ela quietinha lá. Mas se fosse uma família mais retraída, talvez ela teria ficado lá no cantinho dela mesmo e não teria, né, se interagir tanto com... O outro vídeo que a Luciana falou fala bem isso, né? Daquele rapaz que fica na cadeira de roda. Nossa, é muito lindo. Muito bonito o vídeo, né? Eu tive eu estou há 11 anos, né, trabalhando com criança surda, né, mas há 2 anos atrás eu tive uma experiência muito diferente, porque o meu aluno, ele era surdo, PC, DF, nossa, era muita coisa, cadeirante, uma situação muito difícil, as mãozinhas, era toda assim, muita dificuldade, ele tinha dificuldade em manter o tônus erguido. E aí, quando eu me deparei com essa criança, eu me senti, assim, péssima, que eu falei, eu não sei o que eu vou fazer com ele, né? Mas aí eu pensei, não, ele vai me sinalizar o caminho para trabalhar com ele. E foi uma relação tão bonita, porque ele tinha muita dificuldade. Mas ele criou uma forma para se comunicar ali comigo. E o que... E assim, tinha rampa, então ele precisava de cuidadora, né, para subir e descer. Só que ele queria subir e descer com a fila. E quando chegava no pátio, ele precisava ser alimentado pela cuidadora, porque ele tinha muita dificuldade. E ele queria comer na mesa junto com os amigos da sala dele. E aí ele começou a mostrar para mim que ele queria ficar com os amigos, que ele queria andar no pátio, e ligava uma caixa de som, e as crianças começavam a dançar. E eu fui ficando numa situação muito difícil, porque você convive com a criança, e aí você pensa assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu acabei fazendo mesmo, né? Eu abri mão dos meus 30 minutos de intervalo, para ficar no intervalo com essa criança, para eu poder descer com a cadeira dele junto com a fila dele. Lá, eu comia com ele e com as crianças da sala, e foi uma relação tão bonita, porque a nossa mesa era a maior mesa que tinha, porque todo mundo queria sentar lá. E na hora do intervalo ali, ele pedia para tirar ele da cadeira, e aí a gente dançava, ele, as crianças, então ele dava um jeito de grudar no meu avental, as crianças tomavam conta da cadeira de roda dele, aí eu tive que fazer um esquema de rodízio para subir, cada dia era um aluno que subia com a cadeira dele,
porque as crianças queriam participar. Ele pegava microfone, tentava cantar do jeito dele, mas ele ficou tão feliz, e eu também, e assim, todos os nossos alunos, né, porque as crianças, com tudo aquilo que ele tinha de dificuldade, ninguém via dificuldade em nada nele ali, em nada, ele fazia tudo, então, ele ficava, e na fila a gente cantava, fazia oração, fazia tudo, né, e aí a nossa fila fazia tudo junto com ele, mas foi uma experiência tão bonita, e ele, assim, com aquele cansaço, tudo que eu propunha para ele, às vezes ele pedia para eu esperar só um pouquinho, para ele descansar um pouco, depois ele continuava, e ele gostava muito de massinha, aí ele mostrava para mim, para eu dar um tempo, para deixar ele um pouquinho com a massinha. Então, foi um menino que me marcou muito, de muitos, né, ele me marcou muito, assim, a perseverança. E ele falava para mim que ele queria andar, Oh, meu Deus. Ele me mandou um vídeo no dia do casamento dela, com toda a dificuldade do mundo, ele levou as alianças andando. Eu chorei muito, porque tudo foi esforço dele, força de vontade dele. Mas você ajudou muito também, né? Você ajudou muito também, né? Se não tivesse um olhar sensível ali para fazer essas coisas, ele estaria naquela cadeira de roda no cantinho, né? Então, mas ele queria, então não tinha como eu falar para ele, não vou fazer, não tem como negar uma coisa dessa, né? Muito bom. Assim, as pessoas falam assim, nossa, como ele está aprendendo, né? Miriam, eu aprendi muito com aquela criança, porque com um mês, no mês de março, ele já começou a registrar o nome dele, sabe? Aquele movimento pinça, ele encaixava o lápis no dedinho dele. Então, hoje eu não vejo barreira para nada, nem para ninguém. Qualquer coisa que me proporem, assim, eu entro de cabeça, porque eu acredito, eu sei que vai conseguir, viu? Que legal, né? Você me contou desse menino quando você chegou aqui, né? A gente já conversou sobre ele. Que legal, né? Então, eu trabalho na inclusão há 4 anos, né? Ainda é recente, mas nesse período que eu tenho trabalhado no AIE, eu costumo falar que falar de inclusão ainda é um grande desafio, né? Mas também, por outro lado, trabalhar no AE, para mim, é um presente que eu recebi de Deus, né? Costumo falar todos os dias que eu tenho mais a ensinar não, tenho mais a aprender com eles do que ensinar. É gratificante, né? Que cada evolução, cada sorriso, conforme a Andrea falou, cada sorriso é o que a gente tem. Gente, desculpa. Cada sorriso que a gente tem, que a gente vê o desenvolvimento deles, a família que trabalha, esse trabalho colaborativo com os professores, para a gente é muito gratificante. E eu acredito que em cada criança, né, nesse período que eu trabalhei na educação especial, é um motivo, assim, para mim desconstruir toda essa imagem que às vezes a gente acaba se deparando no decorrer diante da nossa sociedade. Às vezes a gente fala assim, não, eles não são capazes. Não, gente, a gente tem que valorizar, né, as potencialidades desses alunos, porque hoje eu não vejo obstáculo, não vejo barreira, eu realmente acredito no meu trabalho, né, sou feliz, sou grata a Deus por tudo, e eu acho que para que esse trabalho aconteça, eu acho que é importante a família e esse trabalho colaborativo entre os professores, a gestão, eu acho que tudo isso é essencial para o desenvolvimento de cada aluno. Que bom. A gente também nós somos a única EMEI que tem a sala do AE, né? E eu aprendi muito com eles também, porque no começo, como a gente tem os alunos grandes, né? O Nuno, aqueles grandões, então tinha muita gente da escola que não gostava do trânsito deles aqui dentro, né? Mas eu sempre fui aberta à inclusão. O primeiro aluno de inclusão que nós recebemos aqui, ele não andava, usava fraldas, né? E a secretária da educação na época, né? Ela perguntou assim, você vai aguentar o tranco dessa criança na escola? Eu falei, não, a gente aguenta. E ele veio para a escola, ele chama Paulinho, mora aqui até hoje. Às vezes eu subo e vejo ele num comércio que tem aqui, acho que os pais moram de aluguel lá.
Então, eu sempre fui aberta à inclusão, e esses alunos do AE, eles não me incomodam nem um pouco, claro, eles são grandes, eles são maiores, a gente tem um certo cuidado, assim, né, deles estarem junto com os pequenos, mas eu gosto deles, acho bem legal a gente ter a sala do AE aqui, é a única EMEI da rede que tem a sala de AE, é nossa. Eu acho bem legal o trabalho de vocês. Eu queria só falar de uma coisa que eu estava lembrando quando a psicóloga estava falando sobre o olhar, quando a criança olhava, né? Ela se comunicava pelo olhar, aí lembrei do Heitor, né? O Heitor, ele chegou na escola muito difícil, foi muito complicada a adaptação dele, e ele é uma criança que também não fala, né, até hoje, né? Mas ele mostrou depois pelo olhar, né? Quando ele me via, quando ele via a Miriam, o olharzinho dele brilhava, né? De ver, né? E ele gostava muito de conversar. E eu lembro que ele jogava, arremessava as coisas, não assim para me machucar em nenhum momento, mas ele parava e quando ele via que eu virava para ele, ele me olhava como assim, vem conversar comigo agora. Então ele transmitia o que ele queria pelo olhar, né? E é isso mesmo. E aí não fala até hoje, né? Mesmo assim, você queria conversar, né? E eu sentava lá e conversava com ele, né? Então, eles conseguem, né, assim, da forma deles, transmitir aquilo que eles querem, né? O que eles precisam naquele momento. E a gente, o que você falou no final do ano, tinha esse olharzinho, né, dele, que brilhava, né, quando ele chegava na escola. E outra coisa que você falou que é importante, quantas cuidadoras ele teve antes da Miriam, né? Se não fosse aquele olhar sensível da Miriam junto com o seu, ele não iria nunca ter o progresso que ele teve, nunca. Porque a anterior não deu certo, né? E assim, tem que ser a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, para trabalhar com essas crianças, porque senão, né, a gente não consegue que eles se desenvolvam com a capacidade que eles têm, né? A gente vê que é importante também, né? O olhar, mas a pessoa que tenha essa qualificação, né? Não é qualquer um, né? A pessoa também tem que ter essa qualificação, essa disposição. Não, eu vou trabalhar, eu sei como que é, né? Tem que ter. Né? Isso que a Fernanda falou é muito importante, né? Porque, assim, é uma questão que a gente conversa muito com as famílias, né? E com os professores também. Às vezes eles chegam para a gente e falam, mas como que eu vou me comunicar? Né? Como estabelecer um contato com essa criança? E esse trabalho é exatamente isso que ela falou. Às vezes a gente está muito preocupado na questão da oralidade, do falar, mas não, a comunicação é através de um olhar, do apontar, né? Essa sensibilidade, esse olhar para olhar para aquela criança e saber exatamente o que ela está precisando naquele momento. Né? E isso é importante. Isso que a Fernanda falou é um trabalho que a gente realiza junto com as famílias, também com os professores em sala de aula, e a gente vê muito desenvolvimento. Quando a criança consegue estabelecer esse vínculo com o professor, com a gente, né, com as pessoas, ou até com os pais mesmo, que às vezes não sabem lidar com essa situação. A gente começa a fazer um trabalho de parceria, e aí a gente começa a obter esse retorno, né? Obter essa devolutiva, onde a família também recupera também a autoestima da criança, da família. Então, por isso que a gente fala que é muito importante essa questão do trabalho colaborativo. Uhum. Então, eu gostaria só de dizer assim que muitos, né, são até exemplos de superação, né, para a gente, né, que ditos, né, que... Então, assim, a gente vê que tem muitos que tenta de alguma maneira, eles querem participar. Eu já tive alunos assim que a mãe achava que, professora, mas não precisa ter livro para ele, que... Falei, não, mãe, precisa, porque ele tem capacidade, sim. E as crianças, as outras, assim, isso era no 4º ano, e as outras crianças queriam estar ajudando ele também, é tanto que queriam sentar perto dele para estar ajudando. Professora, posso estar ajudando o Richard? O nome dele era Richard, eu lembro até hoje. E já no ano passado também já tive o Matheus, que era autista também, na maternal. Ele era muito inteligente, sabia falar inglês, cantar inglês,
se você desse uma peça para ele montar no alfabeto, ele montava dentro de 45 segundos. Eu até contava, olhava no celular quanto tempo ele montava, enquanto que, às vezes, as outras crianças não conseguiam fazer o que o Matheus fazia. Então, assim, eles mostram muito para a gente, dão muitos sinais, né? E, assim, o ano passado eu gostei muito de ter trabalhado com o Matheus, a gente estava com problema de que ele, às vezes, gostava de... Ele agredia, às vezes, as outras crianças, mas a gente tinha uma psicóloga que trabalhava junto comigo na sala, com ele, então aquilo ajudou muito. Já tive vários alunos também, assim, com síndrome de Down também, com 12 anos de idade, no primeiro ano, antigo primeiro ano. Então, assim, vários, mas eles são, assim, de superação, né, e já tive também, eu mesmo estudei, na minha época eu estudei, e tinha uma colega que ela tinha deficiência física, mas foi por causa de não ter tomado a vacina. Ela tinha problema nas pernas, mas mesmo assim, depois ela era colega e ela que me ensinou a fazer crochê, ela virou minha professora. E ela era muito esperta e muito inteligente, então... Eles são, né, no geral, eles têm muita potencialidade, né? Potencialidades, e eu acho assim que a gente tem que ver como maneira natural, né? Natural. Ver como maneira tem que ver como as crianças veem, igual a Luciana falou, quando você chega com uma criança deficiente na sala, eu mesmo já fiz isso, eu já preparei a sala para receber uma aluna deficiente física, mas era no rosto, ela teve uma doença que tomou uma carne, deformou o rosto dela, chamava Maiara, eu não esqueço até hoje. E eu fui até a sala para preparar as crianças, porque eu ia receber essa menina. Porque eu mesma tinha visto no mercado e levei um susto com ela quando eu vi, assim, tal, né? Aí conversei com as crianças, tal. No outro dia eu levei a Maiara lá na sala, falei, essa amiguinha que vocês vão ter na sala. Ninguém nunca perguntou para ela o que era aquilo no rosto dela. Nenhuma criança, nunca perguntou, né? Eu acho que a questão de preparar também, de conversar, principalmente com o autista, né? Eu acho que é importante, né, estar conversando, dizendo, mas talvez nem precisasse disso, porque os alunos nunca perguntaram o que era aquilo no rosto dela, nunca, né? Eu sou a Mariana Rosa, eu sou jornalista, escritora, autora do blog e do livro Diário da Mãe da Alice, e sou também a mãe da Alice, que é o predicado mais importante da minha vida. A Alice tem paralisia cerebral e eu tenho baixa visão, mas isso diz muito pouco sobre nós. A verdade é que a nossa relação é permeada por muitos desafios e descobertas, e que foi assim que nós fomos descobrindo um jeito de amar o mundo o suficiente para assumir responsabilidade por ele. Eu não sei se vocês assistiram na semana acho que foi na segunda-feira, teve uma participação com o departamento com o Bruno, que teve a síndrome de Tourette, não sei se vocês assistiram. Eu assisti, Não. Foi um exemplo também de vida, porque assim, a gente vê que essas pessoas são exemplos de superação, né? E às vezes, o que acontece? A gente coloca eles em situações como se eles fossem coitados, mas na verdade eles são um exemplo de vida para a gente, né? Ele falou assim, né? Ele relatou assim, esse Bruno, ele falou assim, a Tourette me fez ser mais forte. Sem ela, eu não seria o que eu sou hoje, né? Então, assim, às vezes a gente olha para eles e fala, como que eles conseguem, né? Olhando para eu fiquei emocionada. E olha que eu trabalho com crianças. Eu acho que o que eles estão falando muito é dessa questão, né? Não fala nem preconceito mais, é barreira atitudinal, barreira de física, né? Que é a gente achar que o outro não pode, né? Como ela falou, planejar a cidade não é fazer o bem, é fazer bem feito, né? Fazer um negócio bem feito.